Oi! Hoje a gente vai falar sobre ação rescisória. A ação rescisória ela está prevista e regulada no artigo 966. E antes da gente falar da ação rescisória, é importante a gente dizer qual é a finalidade dela. A ação rescisória ela tem por finalidade invalidar uma decisão rescidenda, ou seja, uma decisão que pode ser uma sentença, pode ser um acórdão, pode ser uma decisão unipessoal de relator, que tenha um vício de rescindibilidade, ok? E aí, o artigo 966 vai trazer um rol das hipóteses de cabimento da ação rescisória. O Daniel Assunção vai dizer que esse rol é taxativo. O Fred Didier vai dizer que esse rol é taxativo, mas não se pode desconsiderar o artigo 525, o artigo 535 e o artigo 658, que regula também hipóteses de ação rescisória, ok? Então, o que é importante ressaltar é que a ação rescisória sempre é processada e julgada em sede de tribunal. Então, imagina que um juiz de direito da primeira vara civil de uma determinada comarca proferiu uma sentença que tem um vício de rescindibilidade. A ação rescisória será proposta no Tribunal de Justiça Estadual imediatamente superior, tá? Agora, imagina que 3 desembargadores levaram dinheiro para proferir um determinado acórdão. Neste caso, a ação rescisória será proposta perante o próprio tribunal do qual aqueles desembargadores fazem parte do órgão fracionário. Então, se é em sede de Tribunal de Justiça, é o próprio Tribunal de Justiça que vai processar e julgar a ação rescisória. Se é em sede de STJ, o próprio STJ. Se é em sede de STF, o próprio STF. Então, vamos lá em relação às hipóteses de cabimento de ação rescisória. Então, a primeira hipótese do artigo 966, nós já falamos, tem que ser uma decisão de mérito, transitada em julgado. Quando, por exemplo, o juiz pratica um crime de corrupção, concussão ou prevaricação. Marise, necessariamente tem que ter um processo penal prévio? Não necessariamente. Pode-se verificar o crime do juiz do decorrer da ação rescisória. E depois pode o Ministério Público propor uma ação penal contra esse juiz. A segunda hipótese é quando o juiz impedido ele profere uma decisão. Essa decisão tem um vício de rescindibilidade. E aí a gente volta no artigo 144. O artigo 144 do novo Código de Processo Civil vai trazer as causas de impedimento do juiz. Vou citar alguns exemplos, não vou citar todos para não ficar cansativo, tá? Mas uma das causas de impedimento do juiz é quando, por exemplo, a mulher dele atua no processo como advogada. Então, o artigo 144, ele vai dizer que é vedado ao juiz processar e julgar quando o cônjuge ou companheiro é patrono, membro do Ministério Público, defensor público e mais, os ascendentes ou os descendentes, sejam biológicos ou por afinidade, que atuarem naquele processo. E mais os colaterais até o 3º grau, inclusive. Então, qualquer uma das causas do artigo 144 pode gerar uma ação rescisória. Bom, e mais, também pode gerar uma ação rescisória quando o juiz que processou e julgou, ele era absolutamente incompetente. Então, imagina que a causa deveria ter sido proposta porque a parte tinha foro de prerrogativa de função, deveria ser proposta em tribunal e um juiz de 1º grau julgou. Lógico que a incompetência é absoluta. Caberá ação rescisória? Caberá ação rescisória. A terceira hipótese é quando a decisão de mérito transitada em julgado, o vencedor da causa agiu em dolo ou cometeu uma coação em face da outra parte. Vou dar um exemplo. Imagina que num processo de divórcio, marido e mulher estão litigando quanto à ameação de bens. Num dado momento, o marido que está no processo de divórcio, querendo se dar bem na sua ameação,
ele ameaça a mulher. Se você não aceitar esse acordo que eu estou propondo, eu te mato. Houve coação. Mediante coação, que é um vício de consentimento, a mulher aceitou o acordo. Essa decisão transitou em julgado. Essa decisão tem um vício de rescindibilidade, porque houve coação de uma parte sobre a outra. E também quando há, por exemplo, simulação ou colusão. Quando duas partes se unem numa parceria maléfica para fraudar a lei. Então imagina que um senhor de idade, João, senhor de idade, vizinho da Maria. A Maria tem uma criança, um filho de 3 anos de idade. O João combina com ela. Vamos simular uma paternidade socioafetiva. Quando eu morrer, o seu filho terá direito à minha pensão. Isso é um conluio, uma parceria maléfica. Para quê? Para fraudar a lei. Nunca houve uma paternidade socioafetiva. Caberá ação rescisória? Caberá. E o próprio membro do Ministério Público pode propor essa ação rescisória. Ok? Bom, a quarta hipótese de cabimento é quando houver coisa julgada. Nós sabemos que existe coisa julgada quando há uma tríplice identidade em 2 processos. Mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Sendo que ambas transitaram em julgado. Nós temos aí 2 coisas julgadas. Caberá ação rescisória para rescindir uma delas. E aí, 2 correntes. A primeira corrente, Nelson Nery Júnior e Daniel Assunção, vai dizer que a que vale é a primeira coisa julgada, devendo ser invalidada a segunda. A segunda corrente, encabeçada por Fred Didier, e o próprio STJ tem esse entendimento, havendo 2 coisas julgadas, a que vale é a segunda, devendo ser invalidada a primeira. Ok? Bom, e aí a gente parte para outra hipótese. Toda vez que houver violação da norma jurídica. E aí a gente tem uma discussão doutrinária, tá? Porque imagina que o STF, ele declarou a inconstitucionalidade de uma lei. E aí essa lei vai retroagir alcançando sentenças em que uma das partes foi beneficiada por uma lei que foi declarada inconstitucional. O Alexandre Câmara diz que, como não existe limite para a retroatividade dessa lei, aplica-se o artigo 205 do Código Civil, que vai dizer que o maior prazo prescricional no Brasil é de 10 anos. O Gajardoni não concorda com isso. Ele entende que geraria muita insegurança jurídica, ok? Outra hipótese de ação rescisória é toda vez que houver, por exemplo, uma prova falsa. Imagina que uma das partes do processo foi condenada porque o juiz se baseou no falso testemunho de uma testemunha. Essa prova é falsa. A parte prejudicada, descobrindo o falso testemunho da testemunha, que foi uma prova determinante para o resultado do processo, pode propor uma ação rescisória. Outra hipótese, toda vez que ocorre uma prova nova. E aí o prazo decadencial para ação rescisória, ele sofre uma dilatação. Porque o prazo decadencial de uma ação rescisória é de 2 anos a contar da última decisão transitada em julgado no processo. Não necessariamente do trânsito em julgado da decisão recidenda, mas da última decisão transitada em julgado no processo. E aí, a lei vai dizer o seguinte: caberá a prova nova, a propositura de uma ação rescisória, a contar 2 anos da descoberta da prova nova, desde que não se ultrapasse 5 anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ok? E por fim,
A última hipótese de ação rescisória violando as decisões de mérito é quando o juiz ele julga porque ele tem uma falsa percepção da realidade. Ele incide em erro. Ele considera um fato existente como não inexistente ou ele considera um fato inexistente como existente. Bom, a grande novidade na ação rescisória do artigo 966 é trazido pelo parágrafo 2º, que agora, excepcionalmente, decisões terminativas, ou seja, são aquelas decisões em que o processo foi extinto sem julgamento do mérito. O pedido, o bem da vida que se quer, não foi analisado, porque houve uma extinção do processo. É possível a repropositura da ação. Por exemplo, em algumas hipóteses, quando aquele processo foi extinto por indeferimento da petição inicial, quando, por exemplo, faltar um dos pressupostos de constituição ou desenvolvimento regular do processo, quando, por exemplo, faltar uma das condições da ação, ilegitimidade das partes ou interesse de agir, quando, por exemplo, o processo for extinto porque foi acolhido a alegação de convenção de arbitragem. Geralmente, pode-se repropor uma ação, mas imagina que reproposta a ação, o juiz indefira a petição inicial e extinga o processo sem julgamento do mérito. Caberá uma ação rescisória porque houve um impedimento da repropositura de uma ação, ok? E mais outra situação, pela inadmissibilidade de um recurso, o processo vai ser extinto. Caberá ação rescisória por inadmissibilidade de recurso? Caberá, tá bom? Isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 966. Bom, nós temos outras coisas para falar da ação rescisória, mas isso, neste momento, me parece as questões mais pontuais a serem tratadas. Depois a gente volta para falar de ação rescisória, ok? Um beijo para vocês e um abraço também. Tchau!